Olá Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E dando sequência aos vídeos sobre conceitos básicos do React, hoje a gente vai falar um pouco sobre construção de formulários com o React. E para isso, eu vou apresentar para vocês essa biblioteca React Hook Form, que é uma solução para a gente estar implementando formulários usando o conceito de hooks do React, de forma que vai permitir para a gente criar formulários de forma fácil, já com validação, com performance e extensíveis. Se você observar aqui, você pode mudar aqui o idioma para português para facilitar aí, para você estar consultando a documentação. Então, o que eu pretendo fazer aqui nesse vídeo? Primeiro mostrar a forma trivial, a forma básica de criar formulário com React, e depois a gente vai transformar usando como exemplo aqui o nosso React Hook Form. Então a gente tem aqui o Comece Agora, onde aqui ele dá o passo a passo de como fazer o uso dessa solução. Então a gente faz primeiro a instalação. Tem aqui um exemplo básico que você pode usar tanto em JavaScript como em TypeScript. Como aqui eu vou trabalhar com TypeScript, já vou selecionar aqui. E com isso a gente vai dar início aqui ao nosso vídeo. Porém antes, eu gostaria de fazer uma rápida divulgação aqui do treinamento de desenvolvimento de uma API RESTful JavaScript com Node, TypeScript, Express, TypeORM, Redis, Postgres, Docker. É um curso que vem sendo bem aceito pelos alunos e, por enquanto, o pessoal tem gostado, ou seja, é um conteúdo de bastante relevância. E fica a dica aí para quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre construção de API com uma estrutura robusta, bastante recursos aí de uso do TypeORM com TypeScript. Tem uma seção aqui referente à parte de envio de e-mail, trabalhar com cache, com Redis, fazer upload de imagem, e depois disso tudo a gente vai criar a nossa estrutura de produção, onde a gente vai preparar aqui a aplicação e a gente vai configurar serviço DNS, serviço de e-mail através do Amazon SaaS, que é o Amazon Simple Email Service, também o Amazon S3 para armazenamento das imagens de upload, e o deploy criando um servidor na DigitalOcean. Então é um curso com bastante conteúdo, bem completo, vale a pena você conferir. Eu já estou com a aplicação aqui em execução. Vou aqui abrir o VS Code. O que eu fiz aqui basicamente foi rodar um Create React App, passando o template TypeScript. Então aqui no index tsx, a alteração que eu fiz foi tirar aqueles comentários que vem aqui embaixo, e essa questão do report web vitals também tirei, e incluir aqui essa linha do Bootstrap para a gente ter uma estilização básica aí, pelo menos não ficar tão feio os componentes na tela. Esse Bootstrap eu não instalei ainda, só está aqui a referência. Já vou deixar até instalando aqui. Vou colocar aqui yarn add bootstrap. Enquanto ele vai instalando aí, aqui no app, o que eu fiz foi já montar um formulário padrão que a gente cria no React quando não está fazendo uso de nenhuma lib externa, Você cria o formulário em si, com os inputs. Então, para cada input, você tem um método onChange, onde você pega o evento, ou seja, cada alteração, e você vai dar um set name, por exemplo, aqui por ser o campo name, no valor que está sendo pego através desse evento. E o que é esse set name aqui? De onde que ele veio? O que acontece é que para cada input de um formulário React, a gente precisa criar um estado, para poder armazenar essa informação. Então, tudo que a gente precisa armazenar no React tem que ser armazenado no estado. Então está esse estado aqui criado, o use state, com o name, e o set name aqui, que é quem vai recriar o valor do estado. Ou seja, para cada input no formulário, a gente vai precisar criar um estado para poder conseguir armazenar cada informação aí. Esse formulário ele vai fazer um submit dessas informações, através desse botão aqui. E o submit é um evento aqui do formulário onSubmit, que chama o método handleSubmit, que é esse método aqui. Esse método está criado através de um useCallback, que é outro hook do React, que caso você não conheça ainda, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele.
Então a gente tira o comportamento padrão do submit, que é fazer um reload da página, né? Então ele vai dar um reload na nossa página se a gente não colocar isso aqui. Então eu verifico se tem valor no campo name. Se não tiver, ele vai dar um return. Então é uma forma básica aqui de validar, né, a informação antes de já enviar para uma API, por exemplo. Aqui eu faço a mesma coisa com a idade, como é um campo do tipo numérico. Eu verifico se a idade é menor ou igual a 0, e aí eu digo que não pode. Também valido o campo idade. E aí depois a gente manda para a console, né, tanto o name quanto a idade. Essa seria a forma básica da gente trabalhar com formulário. Perceba que é mais complicado de você manter. Você tem que, a cada campo, criar um estado. E a validação você tem que fazer na mão. Aqui é uma forma bem simples, mas com certeza no dia a dia você provavelmente usará uma biblioteca externa, vai instalar aqui para poder fazer essa validação para você. Porém, com o nosso React Hook Form, esse processo de validação já vem pronto e a gente simplesmente usa. Antes, vamos ver aqui esse exemplo aqui rodando, né? Ele já instalou o Bootstrap aqui, então eu vou dar um yarn start. Vamos rodar aqui nossa aplicação. Então ele já rodou aqui. Beleza. Pegou aqui a estilização do Bootstrap, né, que a gente instalou. Vou abrir aqui a console. Ok. E aí aqui na console a gente vai poder ver se eu der um submit. Ele já vai dizer aqui, ó, informe o nome. Então eu preciso passar algo aqui. Se eu der outro submit, ele vai pedir a idade. É um campo numérico. Deu um submit e agora, como a validação passou, ele simplesmente trouxe a informação para a gente. Então essa é a forma básica de estar lidando com formulários. Lógico, aqui a gente está usando a console para exibir informações, mas você com certeza vai tratar isso de outra forma. Agora vamos ver aqui a nossa solução proposta, que é o React Hook Form. Nós vamos primeiro fazer a instalação dele. Eu não vou usar npm, então eu vou só copiar o nome dele aqui. Vou abrir aqui outro shell para a gente deixar a aplicação rodando aí. E vou executar um yarn add, colando aqui o React Hook Form. Enquanto ele instala aí, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui de modificação no nosso código. Vou selecionar aqui TypeScript. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é importar o hook e use form de dentro do React Hook Form que a gente acabou de instalar, né? Então eu vou copiar essa linha. Vou incluir aqui. Então a gente já tem esse hook. Como a gente está usando o TypeScript, o que acontece é que para cada input que a gente for usar no formulário, a gente precisa dizer qual o tipo de informação que esse input recebe. Então você vê que aqui a gente tem uma tipagem chamada inputs, onde eu tenho aqui example e example required, que são exatamente os dois inputs aqui, ó. Então, para cada input que você incluir aqui, você tem que incluí-lo aqui na tipagem que vai ser atribuída aqui para o hook use form. Então, ele vai saber o que tem em cada input do formulário através desse genérico que é passado para ele aqui, que é o tipo definido. Então, eu vou pegar essa definição de tipo aqui. No meu caso aqui, a gente tem um campo name, que é string, e age, que é number. Ok. Agora a gente vai pegar e fazer a chamada para o useForm, que é esse hook que a gente importa aqui. E ele disponibiliza para a gente aqui, né, 4 constantes que a gente pode usar no formulário, que é o register, que a gente precisa registrar cada input. Então você vê que a gente passa como referência aqui, ó, esse register, isso para cada input. Então ele está aqui, ó, é através dele que a gente faz a validação, inclusive. Ó. Esse handle submit é o método que a gente passa aqui no onSubmit, por coincidência, é o mesmo nome que a gente usou lá, né? Então ele traz aqui para a gente.
O watch é quando eu preciso fazer um debug em um campo. Então eu posso fazer via console.log, passar o watch e, entre aspas, passar o nome do campo. Então ele está usando esse campo aqui, ó, para ele debugar, para ele observar os valores que são digitados. E esse errors é para a gente usar junto com a validação aqui, ó. Então a gente vai ver tudo isso. Eu já vou copiar essa linha aqui. A princípio eu não preciso desse estado aqui, desses estados, né? Você vê que ele critica o handle submit aqui, é como se ele estivesse sendo declarado duas vezes, né? Porque coincidiu com o nome do nosso método. Então o handle submit aqui, ele passa a ser um método que está sendo trazido aqui pelo hook, e ele recebe como parâmetro o onSubmit, que é invocado aqui para validar os inputs. Então o handle submit, ele valida os inputs antes de invocar o onSubmit. Então depois que ele verificou que os campos estão válidos, então ele vai chamar o onSubmit, que aí a gente vai criar aqui esse onSubmit, para a gente tratar os dados da forma como quiser, enviar para uma API, fazer o que for necessário. Então eu já vou passar isso aqui lá, porque esse vai ser o nome agora do nosso método aqui, ó, o onSubmit. Para poder parar de dar esse erro aqui. Pronto. A gente agora não tem mais essa validação aqui na mão. Vou tirar isso. E vamos seguindo aqui, copiando do exemplo. Então o onSubmit está simplesmente fazendo um console.log nos dados. Então ele recebe um parâmetro data e faz um console.log nesses dados. Está aqui, onSubmit. Ele recebe um parâmetro data. Eu vou deixar esse useCallback aqui. Console.log nessa variável data que a gente recebe. E a princípio é só. Vou tirar isso tudo daqui. Então como a gente não usa mais isso aqui, vamos deixar limpo. E aí a gente já tem essa parte de debug. Vamos deixar para depois. E agora o nosso formulário. Eu já modifiquei aqui o onSubmit. O input, é importante que ele tenha essa propriedade name. Isso aqui é exigido pelo React Hook Form. A gente pode passar um valor default caso queira, mas o mais importante é passar o ref para poder esse input ser registrado. Então ao invés de usar esse onChange aqui, isso aqui a gente não precisa mais, a gente passa o ref, que é a forma de registrar esses inputs para o hook conseguir trabalhar com eles. Basicamente é isso, né? Perceba que a gente não tem nada de validação ainda, mas a gente já consegue trabalhar com esses inputs. Vou salvar aqui, vou voltar aqui na nossa aplicação, vou dar um reload. Então aqui a gente já põe os valores, dou um submit e aqui o console.log data traz para a gente aqui as informações do formulário, as informações que estão registradas. Então a gente recebe um objeto com o atributo e o valor. Atributo e valor. Esse atributo, no caso, é cada input do formulário, né? Beleza. Agora eu preciso fazer a validação, né, desses dados. Então a gente viu que é através desse register aqui que a gente faz a validação. A gente chama ele aqui como um método e aqui dentro a gente passa um objeto para poder criar as validações. Então eu posso validar como required. Se você aqui pressionar um Ctrl espaço, você já vê as possibilidades que você tem para usar aqui. Isso é uma das vantagens de estar usando o TypeScript, né? Então você vê aqui as possibilidades que você tem aqui para validar. Então eu vou usar um required, vou passar aqui um true. Vou salvar. Então o que a gente fez foi transformar o register em um método, passando um objeto para ele com as regras de validação. Simples assim. E aqui agora eu vou dar um reload novamente. Não vou digitar nada aqui e vou dar um submit. Você vê que não vem nada no console. Vou botar um valor aqui de idade. Também não vem nada. Vou botar só a letra A.
E aí sim veio o objeto aqui pra gente. Deixa eu aumentar um pouco. Opa, aqui não, aqui já está grande demais. Aqui, aumentar a console, para a gente conseguir ver aqui, ó. Então tá aqui. Ou seja, a validação está funcionando, mas a gente não consegue exibir uma mensagem, né? Que o usuário precisa saber o que ele tem que acertar para conseguir usar o formulário. E nesse caso, a gente tem aqui, ó, a gente pode passar aqui, ó, esse errors, que é trazido aqui também pelo nosso hook, a gente passa dessa forma aqui, ó. Vou copiar. Então, onde está a validação, que é nesse input name, eu vou colocar aqui embaixo dele essa validação errors.name, que é o nome do nosso campo aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo, tá? E aí tá aqui, ó, this field is required. Então eu vou salvar. E agora a gente vai aqui de novo na aplicação. Vou dar um reload. Você vê que não tem nada de validação. Vou clicar no campo, vou sair, vou colocar aqui, vou dar um submit, e aí ó, o foco já vem para o campo, e aí põe a mensagem aqui. Então perceba que o processo de validação já vem pronto para você, ficando fácil você usar, né? Agora, se eu precisar de uma segunda validação aqui, Ctrl espaço, tamanho mínimo, e eu vou colocar aqui 5. Vou salvar. Vou dar um reload aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 letras, um número, e vou dar um submit. Ele vai dizer que o campo é requerido. Por quê? Porque a mensagem aqui, ó, ela é específica, ela está setada, né, como um texto comum, e aí ele não sabe qual é o problema aqui para ele trocar a mensagem. Isso aqui não está dinâmico, né? A gente precisa mudar um pouco aqui, de forma a deixar essa mensagem aqui dinâmica de acordo com o tipo de validação que está sendo criticada. A gente pode fazer isso transformando cada objeto, cada propriedade dessa aqui em objeto. Então o required passa a ser um objeto, onde eu passo a ter aqui um value. Eu vou passar aqui um true para ele. E eu tenho aqui, ó, um message. E aí aqui a gente passa a mensagem que a gente quer informar o usuário. Então essa mensagem aqui, ó, eu vou copiar. Vou colocar aqui porque é a mensagem específica para quando o campo está vazio. E quando o campo estiver com uma quantidade de caractere inferior a 5. Então a gente transforma em um objeto aqui também. Passa a mesma estrutura. Value 5. Message. E aqui eu passo a mensagem aqui. Eu posso colocar min value is 5. Min length, né? Não value. Dessa forma aqui. Beleza, mas aí como é que essa mensagem vem para cá? Aí a gente pode usar a própria estrutura aqui do React, passando aqui um errors.name.message. Aqui falta fechar, ok. E aí essa validação passa a ficar dinâmica aqui. Vamos testar? Vou aqui dar um reload de novo. Submit. E ele está dizendo que o campo é requerido. Eu vou colocar 3 valores. Ele já está dizendo aqui, ó, que o mínimo é 5. Então não vai. Vou colocar o 4º e o 5º. A mensagem sumiu. Vou dar um submit. E aí foi. Como na idade não existe validação, ele permite que vá vazio. Então, dessa forma, está aí o nosso formulário sendo validado, facilmente montado aí para você trabalhar aí nas suas aplicações. Basicamente é isso. Então a gente viu aqui os principais recursos. Esse what que a gente tem ali, vamos ver aqui rapidamente,
é simplesmente para você acompanhar o que está sendo digitado em um campo, para você poder tirar dúvida, debugar, né? O ideal é que você não deixe isso em produção, ele vai ficar registrando em vão qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui nosso campo name. Então esse watch recebe por parâmetro o nome do campo entre aspas. Vou salvar. Então aqui, tudo que eu digitar aqui, dá um reload, né? Tudo que eu digitar aqui, ó, então você percebe aqui que ele vai sendo logado, ó. Essa é a função do watch. Cada caractere digitado aqui no campo, ele vai registrando. Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente viu um exemplo bem legal aí. Você tem muito mais recursos aqui que você pode estar usando, inclusive como você criar campo controlado, né, que normalmente você usa quando você quer usar bibliotecas externas, como biblioteca de campos do tipo select, biblioteca de campo do tipo date picker e assim por diante. Basta você aí aprofundar, né, aqui na documentação, você com certeza vai conseguir alcançar o próximo nível aí nessa questão de uso de formulários no React. Você também pode integrar aqui, ó, o IUP, que é uma biblioteca muito usada na comunidade para validação de formulários. Então você consegue integrá-la com o nosso React Hook Form. Então fica aí como dica para quem trabalha com React e precisa usar formulário, beleza? Essa é a dica de hoje aí para vocês. Comentem aí o que vocês acharam, se tá legal o conteúdo. Se quiserem deixar dica também, pode deixar, não tem problema. Abraço a todos e até o próximo vídeo.